Boa tarde, pessoal. Eu estou fazendo comentários aí sobre o livro do general Dmitry Volkogonov, que o título é Os Sete Chefes do Império Soviético, né? É um livro muito bom, né? Mas aí eu queria colocar uns adendos, né? Que para poder a gente entender como é que ele vai começar a história, entendeu? O que acontece, né? O Winston Churchill, né, que foi primeiro-ministro do Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial, ele dizia o seguinte, né? Está aqui no livro do Volkogonov, né? Que a União Soviética era um enigma dentro de um segredo cercado de mistério. Né? Então, o que acontece? Né? Quando teve a Revolução Russa, em 1917, né, a Rússia entrou em guerra civil. Né? E o primeiro ato dessa guerra civil está escrito aqui no livro do Volkogonov, né, que a gente vai falar aqui. O Lenin, né, Lenin, que era o chefe dos bolcheviques, né, mandou destruir todos os documentos legais que certificassem propriedade. Isso deveria ser feito em segredo, sem qualquer instrução formal do governo, para impossibilitar os antigos donos de provar a validade de qualquer título. Né? Quer dizer, ele tomou a propriedade a propriedade particular, né? Isso aí foi considerado o primeiro ato da Guerra Civil, né? O que acontece, né? Como é que o Lenin entrou nessa história, né? O Lenin teve a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918, né? A Rússia era um império, era governado pelos Romanov, e entrou na guerra a favor da Tríplice Entente contra a Alemanha. Né? Aí a Alemanha ela começou a vencer o exército russo e tal, né? Aí como é que nós vamos tirar a Alemanha, a Rússia da guerra, né? Como é que nós vamos fazer para poder tirar a Rússia da guerra e ficar numa frente só, né? Porque a Rússia era do lado leste, né? E tinha a frente oeste que era contra a França, né? Que era uma guerra de trincheiras aí contra a França, né? Teve Verdun, as batalhas de Verdun, agora não me recordo o nome da outra, né? Mas tiveram várias batalhas aí que foram carnificinas no oeste, né? Então, como é que nós vamos fazer para tirar a Rússia da guerra, né? O Lenin, né, que era russo, ele estava exilado na Suíça, né? Aí o serviço secreto alemão pegou ele, né, infiltrou ele secretamente na Rússia para poder ele fazer a revolução, derrubar o governo russo. Né, e o acordo de Lenin com os alemães era que retirasse a Rússia da guerra. Né? E assim o Lenin fez. O Lenin seguiu essa cartilha. Né? Ele voltou para a Rússia, né? Assumiu o governo, né? E fez um tratado aí de paz com os alemães, que era ruim para a Rússia, mas que tirava a Rússia da guerra e garantia a ele o poder, ao Lenin, né? O poder sobre a Rússia. Entendeu? Aí foi que começou a Guerra Civil. Entendeu? Aí a Guerra Civil foi uma coisa muito surreal, né? Porque era o Exército Vermelho contra o Exército Branco do Czar. O Exército Vermelho era os comunistas, o Exército Branco era do Czar, né? Que era o imperador da Rússia, né? Que era o Nicolau II na época, né?
e teve ajuda o exército do Nicolau II, o exército branco, teve ajuda dos Estados Unidos, ajuda da Grã-Bretanha, ajuda da Alemanha, ajuda do Japão, ajuda da Tchecoslováquia, né? Teve a ajuda aí, foi uma coisa assim espetacular, né? Vários países ajudaram o Exército do Requisar e perdeu para o Exército Vermelho. O Exército Vermelho ganhou, botou todo mundo para correr e se formou a União Soviética, que passou a adotar o comunismo, entendeu? Aí é esse o vídeo de hoje, né? Depois eu faço mais outros amanhã, tá bom? Valeu!